Enquanto o irmão Marcos chega, convidar o pastor, o irmão Capistano para estar orando pela mensagem nessa noite. Amém. Boa noite à igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Para mim é uma alegria imensa estar mais uma vez podendo ministrar a palavra do Senhor junto com a amada igreja. E quero confessar para os irmãos que esses dias, esse tema tem me incomodado, tem batido diariamente em minha mente. E quero pedir aos irmãos que estejam orando por mim, para que Deus possa usar e despertar verdadeiramente em mim o que nós iremos ver hoje e trazer hoje. Gostaria de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Todos têm? A versão que eu vou ler é a NVI, então pode estar um pouco diferente, mas o sentido vai ser o mesmo. Ao anjo da igreja em Éfeso escrevo essa carta. Escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais de ouro. Eu sei quantas coisas boas vocês estão fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. E já descobriu que eles são mentirosos. Vocês têm sofrido por mim com perseverança, sem desistir. Todavia, tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu irei tirar o seu castiçal do lugar dele. Porém, isto há bom a seu respeito. Você detesta a obra dos nicolaítas, como eu também detesto. Versículo 7. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor, que na noite de hoje o Senhor possa trazer sobre nós um espírito verdadeiro, quebrantado, um espírito de primeiro amor mesmo. Que o Senhor possa, Senhor, nos despertar e, em especial a mim, a Te servir, ó Deus, com afinco, com amor, com alegria, e que o Senhor possa usar o Teu Espírito Santo para
está entre nós e está nos animando. Abençoa essa palavra que irá ser ministrada, que o Senhor possa me usar para que os meus irmãos possam entender, ó Deus. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da lição, o tema da mensagem, ela é de volta ao primeiro amor, né? Mas aqui eu queria fazer um plano de fundo para vocês, para a gente tentar entender como era a igreja em Éfeso e também como nós estamos ficando ou podemos ficar parecido com o contexto daquela época de Éfeso. Éfeso ela era uma das principais cidades daquela região ali da Ásia. Você pode imaginar aqui no Brasil seria uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, que é a capital, onde tudo tem, aonde o dinheiro realmente anda, aonde todas as pessoas buscam chegar até lá para crescer, para levar suas coisas e para empreender naquele lugar. Éfeso, ele, por ser uma cidade grandiosa, por ser uma cidade marítima, ter ali o seu porto, ela recebia tudo. Todas as mercadorias chegavam para serem despachadas, como também chegavam para ir até Roma, para ir para as províncias ali de perto. Então essa cidade era uma cidade rica, era uma cidade farta, era uma cidade onde o que você pensar naquele momento, eu consigo. O que você imaginar que você está precisando, ali você vai encontrar. Então, aquela cidade, ela foi ali onde Paulo pregou o evangelho, teve sua preocupação, teve afinco de ficar lá. E foi lá que Deus começa a trabalhar. Obrigado, meu filho. João a entregar a primeira carta àquela igreja. Primeiro, ela era uma das mais perto de onde ele estava, ali de Patmos, e também pelo seu contexto, né? Então, a igreja de Éfeso, ela automaticamente já começa dizendo ao anjo da igreja em Éfeso. Então, a gente já direciona para lá. E ele vai descrever o que ele quer transmitir e também nos mostrar quem é que está transmitindo aquela mensagem para a igreja. João manda para lá e dizendo ao anjo da igreja, por parte de Jesus, o único que foi capaz de pegar as pedras e os castiçais em suas mãos, como lá no capítulo 1, onde vai dar esse contexto para chegar nesse tema. Então, como a igreja de Éfeso conhecia verdadeiramente o Messias, Paulo passou muito tempo trabalhando com eles, e Éfeso era também uma igreja onde ela buscava estar sempre correta no seu proceder. Ela buscava sempre estar fazendo o que Paulo ensinou com esmero, mas Éfeso, ela vai sofrer um pouquinho com isso. Não quer dizer que é ruim você se dedicar, aprender, estudar, mas às vezes a gente esquece um pequeno detalhe. Mas João vai dizendo aqui na carta, no versículo 2, eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Você pensa assim, numa igreja tão grande, numa cidade enorme, ela fazia a diferença naquela cidade. Ela fazia boas obras, ela trabalhava com afinco, suava mesmo a camisa, para ter um templo bonito, para ter
um lugar aconchegante para os seus visitantes, para os seus irmãos, para os seus membros daquela igreja. E eles chegavam até a exaustão de tanto trabalhar para olhar para aquela igreja e dizer, fazer jus à igreja de uma cidade tão grande, de uma cidade tão maravilhosa. A nossa igreja também não poderia ser qualquer igreja. Ela deveria ser a melhor. Ela deveria ser aquela que busca a palavra. Ela deveria ser aquela que seria... Você batia o olho nela e dizia assim, aquela é a igreja, porque lá tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E eles trabalhavam de sol a sol para fazer jus ao que estava, aonde eles estavam, ali em Éfeso. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu que eles são mentirosos. Aqui no versículo 2. Éfeso ela é uma igreja onde eles examinavam, eles liam, eles estudavam a palavra. Também com um pastor como Paulo, que se preocupava, que dava o comer sólido àquela igreja. Eles cresciam em conhecimento, eles cresciam em buscar, eles cresciam em ver e provar aqueles que estavam chegando no seu meio, para com zelo não entrar nada que viesse a atrapalhar ou a desviar o evangelho que o apóstolo tinha pregado, que Timóteo estava pregando. Então, eles tinham isso, eles tinham esse desejo e esse fervor e essa vontade de trabalhar, de buscar, de examinar, de ver a quem eles estavam escutando, de ver de quem eles estavam aprendendo, para não fazer nada que desagradasse o que eles tinham estudado ou aprendido com Paulo. E mais, você tem sofrido por mim com perseverança, sem desistir. Aqui no Brasil é muito fácil. Aqui no Brasil é muito simples você dizer assim, eu não sofro perseguição. Naquela época também não era tão fácil, mas eles buscavam fazer isso. Um detalhe importante que fazia com que essa perseguição, esse sofrimento por se dizer cristão lá naquela cidade, era que era a cidade onde nós tínhamos o templo da deusa Ártemis. E uma das 8 maravilhas do antigo mundo. Então você imagina, nosso Cristo Redentor aqui, ele é hoje considerado uma das grandes maravilhas do mundo. Quer dizer, eu acho que sim, eu não vejo se ele perdeu esse posto. Então isso quer dizer o quê? Que quando todo mundo está lá no Rio de Janeiro, ele vai para onde? No Cristo Redentor. Cartão postal, o Cristo Redentor. Então, lá naquele templo, como a deusa Diana, a Ártemis, é considerada a deusa da fertilidade, então você imagina o que tinha naqueles cultos. E hoje a gente tem o turismo cultural. Nós temos essa descrição que lá naquela época também acontecia. Então, além de ter um templo enorme, uma das 8 maravilhas do mundo, naquele templo rolava de tudo o que não prestava. Para alavancar ainda mais o que a cidade tinha de maravilhas mundanas. Então, Éfeso era rica, era um padrão enorme,
ela era uma província, mas ela era uma província meio que quase um estado, não tinha muitas restrições políticas. Éfeso era uma das capitais culturais daquela época. Éfeso tinha de tudo um pouco. E os irmãos daquela época sofriam por causa do Evangelho. Mas, no versículo 4, nós iremos ver que Deus tem dito a Éfeso que eles entraram no modo automático. Como é esse modo automático, Max? Vamos dizer, um avião hoje, o piloto pilota muito pouco. Ele vai lá, liga o botãozinho e o avião, com o computadorzinho de bordo, ele só vai ter que se preocupar em pousar. Isso é modo automático. A rota já está dita. Eles aprenderam que você tem que andar 3 passos e dar um glória. Quando você voltar mais 3 passos, você dá aleluia. E então eles entraram no modo automático. Eles aprenderam e entraram no modo automático, que eles teriam que ler a Bíblia todo dia, que eles teriam que orar tantas vezes ao dia. Parecido com o quê? Para os nossos mundos de hoje. Então Éfeso, ele vai entrando nesse modo automático, naquele negócio, mas eu estou aqui na igreja. Eu estou lá na programação dos adolescentes, eu estou. Na programação dos jovens, eu estou. Na programação dos anciãos, eu estou. Dos homens, eu estou, se eu não for uma mulher. E se na programação das mulheres, eu estou também. E eles estavam lá, vivendo a sua vida em um modo automático. Eram crentes. Estavam na igreja, mas esqueceram o principal, que era o amor. E, às vezes, esse modo automático faz com que nós esqueçamos do mais importante, que é de Cristo, verdadeiramente. Nós esquecemos, por estar nesse modo automático, como Éfeso estava, que nós fazemos como Marta, lá em Lucas. Jesus estava do lado dela, na casa dela, presencialmente. E ela estava preocupada em apresentar uma casa limpa, estava preocupada em apresentar apenas uma comida boa. E Maria não. Maria esqueceu de tudo e foi buscar verdadeiramente o que importava. Era aprender de Cristo, era ouvir a Cristo, era estar perto de Cristo. O versículo 4 diz assim: todavia tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. E aqui, esse versículo ele vai me arremeter. A Raquel vai dizer que eu era assim. Mas vai me arremeter ao começo do namoro, ou do relacionamento. Na minha época tinha... Eu ainda peguei a época do namoro, né? A gente estava entrando, graças a Deus tem passado essa época. Mas na época do namoro, se você for olhar, como era a Raquel, tinha mensagens de amor, né? Até hoje ela procura essa mensagem que eu mandei para ela. Mas na época do namoro, tudo enquanto a pessoa pode aparecer toda arrupiada perto de você, não, ela tá linda. Ele tá lindo. Aí, quando você casa, os primeiros dias você tá lindo, nos primeiros anos você tá bonitinho.
Aí você vai entrando no modo automático. E você vai olhando assim, rapaz, não tem um pente dentro de casa para você pentear o cabelo? E você vai entrando no modo automático. Você está em casa, você está provendo para a sua família, você está amando a sua esposa, respeitando a sua esposa e vice-versa, o seu esposo. Mas aquela coisa que você nem olhava, nem agora te incomoda. Agora o zelo ou o modo automático ficou tão evidente que eu vou usar o termo de hoje. Se a pessoa tem uma linha teológica voltada para o arminianismo, não escuto ele. Embora ele possa ser um ótimo pregador. Mas, não, esse diz arminiano, não vou escutar ele não. Ele aqui do outro lado diz, não, ele é calvinista. Não, vou escutar ele. Ele pode pregar bem, ele pode ser um servo fiel, amar a Deus. E por esse modo automático de eu achar que se eu começar a escutar essa outra linha, a minha igreja vai se afastar de mim, os meus irmãos vão se afastar de mim. Mas muitas das vezes nós esquecemos verdadeiramente do amor. Eu queria ler aqui para os irmãos Hebreus capítulo 10, versículo 32. Não se esqueça nunca daqueles dias maravilhosos, quando vocês ouviam de Cristo pela primeira vez. Lembrem-se de como vocês perseveravam no Senhor, mesmo que isso significasse muita luta e sofrimento. Alguns de vocês foram escarnecidos e passaram por tribulações. Outras vezes vocês acompanharam o sofrimento juntamente com os outros que estavam padecendo das mesmas coisas. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados nas prisões e ficaram realmente alegres quando tudo que vocês possuíam foi lhes tirado, sabendo que coisas melhores estavam esperando no céu, bem superiores e permanentes. Aqui ele vai mostrar o que eu falei, que no começo eu tinha amor, eu tinha desejo, não era uma coisa automática que eu acordo e vou ali, eu vou ler meu versículo, mas se eu não ler agora, eu não vou ter um dia bom. Mas eu tinha desejo. Todos os momentos que eu tinha para estar ouvindo de Cristo, eu estava feliz. Eu poderia estar no lugar pior que fosse, mas quando falavam de Cristo, eu me tornava uma pessoa feliz. Eu ficava alegre. Eu pulava de alegria em falar e escutar de Cristo. E com o tempo, a igreja de Éfeso foi perdendo esse amor por querer aparecer numa cidade muito grande. Então, no versículo 6, nós vamos ver também uma aprovação que Deus dá, que Jesus dá para aquela igreja. Porém, há isto de bom a seu respeito: vocês detestam as obras dos nicolaítas, como eu também detesto. Eles tinham perdido o desejo genuíno pela palavra, mas eles perseveravam. Eles buscavam beber de fontes confiáveis, mesmo naquela época.
mas nós vamos entender e nós entendemos que tudo que nós podemos fazer, que tudo que nós nos propomos a fazer, não fizermos com amor, de nada vale. A Bíblia tem dizendo que eu poderia falar a língua dos anjos, dar tudo que eu tenho, mas se não for por amor, se for só para aparecer, de nada seria. E aqui no versículo 7, ele vai nos dar e nos fazer um convite que nós deveríamos pensar e analisar e pedir a Deus com todas as nossas forças que o Espírito que estava falando com aquela igreja, que o Espírito que estava dirigindo João a escrever aquela carta, ele tivesse olhando por nós e nos ajudando. Diz assim: que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem vitoriosos, eu os darei o direito de comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E aqui eu quero me deter um pouco, porque foi um tema onde eu preguei nesse domingo agora lá no Irapuá, e que me chamou muita atenção, que é essa árvore, o fruto dessa árvore. E o detalhe para mim, o detalhe mais importante, está no final do versículo. Paraíso de Deus. E ele vai terminar lá em Apocalipse 22, dizendo: que árvore é essa? Então, no Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou um rio de água da vida, limpa como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, e passa no meio da rua principal. De cada lado do rio está a árvore da vida, que dá fruto 12 vezes por ano, uma em cada mês, e as folhas eram utilizadas como remédios para curar as nações. Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os servos dele o adoram. Essa árvore, esse direito que vai ter aqui para a igreja de Éfesos, é maravilhoso. É o direito de estar aonde Deus vai estar, aonde vai correr um rio que vai sempre deixar essa árvore pronta a nos dar o fruto da vida. E o que eu usei naquele lugar, no dia da pregação, foi dizer: nós que somos do Nordeste, entendemos e compreendemos a importância vital da água. Nós temos uma terra boa, nós temos um lugar próspero, só nos falta água. E essa água que está aqui dizendo, que está alimentando essa planta, essa árvore que vai estar lá, ela vem direto do trono de Deus. E Deus vai estar naquela cidade. E como aplicação eu quero trazer para nós, e principalmente para mim, é me perguntar mesmo: o que eu tenho feito hoje que não está no automático? O que eu tenho feito hoje para Cristo por amor mesmo? O que eu tenho feito, Max? O que eu tenho feito para o reino de Deus que eu fiz por amor?
Será que eu teria coragem de andar 100 quilômetros, como os irmãos lá na África, para escutar de Cristo? Será que eu tenho coragem de sair do conforto da minha casa, em pleno domingo, para falar de Cristo para um descrente? Será que eu tenho perdido o medo de, numa cidade tão pequena, levar o nome de Cristo? Será que eu tenho essa coragem? O que é que eu tenho feito? Que obra eu tenho feito que não é no automático? Que obra eu, como crente, que digo que sou, tenho feito isso por verdadeiramente amar a Cristo? Ou só para dar um... Não, ele é crente. Não, ele se porta como crente, ele anda com a Bíblia, ele veste roupa tal. Será que eu tenho feito essas coisas por amor mesmo a Cristo? Que nós venhamos a olhar para essa carta e nos perguntar e nos autoavaliar o que é que eu tenho feito por amor mesmo. Que nós venhamos pedir a Deus para Ele nos fazer lembrar, igual Ele fez com o filho pródigo, lembrar onde foi que ele caiu. Tinha tudo, se viu num aperto e Deus fez com que ele lembrasse o que ele tinha feito de errado, aonde ele tinha se perdido no caminho. E Deus deu a graça dele poder voltar à casa do Pai, arrependido, maltratado, possivelmente doente, possivelmente com alguma doença, ferido com certeza. Mas Deus lembrou a ele que na casa do Pai ele seria bem tratado, mesmo que ele fosse o menor da casa. E quando ele chegou lá, ele foi abraçado e sentiu o verdadeiro amor de um pai pelo seu filho. Que nós venhamos olhar para essa igreja, olhar para Marta, relembrar aquele evangelho pulsante que outrora nós tivemos, outrora que eu tive, e aplicar isso na minha vida. Senhor, obrigado pelo Senhor ter falado comigo, pelo Senhor ter me incomodado, me feito lembrar que eu preciso verdadeiramente de Ti, que eu preciso, Senhor, olhar para a minha vida e sair do modo automático, ó Deus. Olhar para a minha vida e buscar o Teu amor verdadeiro. Me ajuda a mudar o que precisa ser mudado. Me desperta, ó Deus, a ser um servo verdadeiramente fiel a Ti. Que eu venha lembrar aonde foi que eu caí,
onde foi que eu deixei entrar no modo automático. E que o Senhor possa, Senhor, me ajudar e me dar forças a contemplar a Tua graça mais uma vez em minha vida, ó Deus. Ajuda-nos a sermos servos fiéis a Ti, servos amorosos verdadeiramente. Isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Aguiberto.